Preciso te contar agora o que há de verdade na possibilidade de Christian Oliveira, atacante uruguaio de 22 anos de idade, que pertence ao Los Angeles FC, virar reforço do São Paulo. E essa especulação começa a partir do próprio jogador, que em uma entrevista a um canal chamado, a um programa chamado 100% Deporte, lá do Uruguai, afirmou, abre aspas, tem uma boa proposta do Brasil para continuar minha carreira. Estamos avaliando com o meu representante. É uma proposta do São Paulo. Se avançar, vou falar com o Bielsa para saber se prejudica ou não minha possibilidade de seguir na seleção. Fecha aspas. O jogador deixou bem claro que ele é alvo de uma proposta do São Paulo. Foi consultar duas fontes importantes do tricolor. Uma, o presidente Júlio Casares, a outra, uma pessoa ligada ao departamento de futebol, e ambas asseguram que Oliveira nunca esteve na pauta e não há nenhuma negociação com o tricolor. Não acho que o jogador inventaria, mas talvez algum intermediário tenha levado essa oferta sem o consentimento do São Paulo, ou então as fontes tricolores preferiram mentir a respeito do assunto, que eu não coloco muita fé. Jogador que na temporada passada, lá no futebol americano, disputou 35 jogos com 14 gols e 5 assistências, havia sido contratado do Almeria. Essa fonte do departamento de futebol com quem conversei assegurou que o São Paulo não tem nenhuma negociação em andamento com atacantes. Recentemente chegou-se a especular a possibilidade de o Wanderson do Internacional virar reforço do São Paulo. São Paulo assegura que nem sequer cogitou ou sondou o atleta colorado. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que já tirou 12 atletas do elenco na comparação com o ano passado e ainda tem mais 3 jogadores para saírem. A limpa tricolor tem 8 jogadores que pertenciam ao elenco principal. Saíram Wellington, lateral esquerdo, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Wellington Rato, Rafinha, Ramal Lewis, Galopo e Raí Ramos. 2 jogadores também foram emprestados, o Matheus Belém e o Pedro Vilhena. O Nicão não volta de empréstimo e o Caio Matheus, que estava terminando a formação na base para integrar o profissional, teve seu contrato rescindido e virou jogador do Curitiba. Com toda essa galera que saiu, a economia é próxima a 4 milhões de reais por mês. Importante contar que o São Paulo também negocia as rescisões dos contratos com Jackson Mendes e Orejuela e tenta o empréstimo do Lisieiro para o Sport. Com tudo isso, a estimativa é de uma economia de até 5 milhões de reais. É óbvio que o São Paulo também está contratando. Já contei para vocês que o Oscar vai custar 1.300.000 reais por mês. O Enzo Dias chega para ganhar algo na casa dos 300 mil reais mensais. Ainda que seja contratado mais 1 ou 2 jogadores, o tricolor tem conforto para conseguir a redução na folha salarial que precisava, de acordo com o previsto pro orçamento de 2025. Queria fazer a pergunta para você, uso o espaço para comentário para dizer se de todos esses atletas que eu citei, algum fará falta. Ontem surgiu a notícia de que o Conselho Deliberativo do São Paulo via com preocupação, tentaria reprovar a negociação com o Marinax, tá? O que eu posso contar para vocês é que a partir dessa notícia o pessoal da Grécia ligou, e aí? O que tem de verdade nessa história? Tem algum risco? E o pessoal do São Paulo disse, não, fiquem tranquilos, o Conselho Deliberativo do São Paulo é muito alinhado ao presidente Júlio Casares, e essa é uma verdade de fato, né? Pergunte para os dirigentes se tem alguma ideia do Ferrarese de lateral direito. Caio, você não sei se foi você que mandou essa pergunta, mas alguém tinha feito esse pedido. Eu mandei para um dirigente do São Paulo e ele disse que ninguém se intromete nisso, é um assunto da comissão técnica. Então vai caber ao Zubeldia e seus auxiliares definir se o Ferrarese pode ser utilizado de forma improvisada na lateral direita. Quero contar que um jornalista que cobre o Valladolid me procurou para contar que a informação que se tem lá é de que o São Paulo vai fazer uma proposta oficial pelo Lucas Rosa, lateral direito, titular do Valladolid. Conversei com o Bruno Maziotti, o Bruno falou, Nicola, ninguém do São Paulo procurou a gente para falar em definitivo. Os caras tentaram um empréstimo, a gente disse que não, e desde então a conversa havia morrido, tá bom? O Júnior Lima, boa noite, Nicola, e essa história de Rony no São Paulo? Bora lá, Júnior, ontem, canais que cobrem o Palmeiras contaram que o staff do Rony havia confirmado negociações avançadas com o São Paulo. Consultei um dos representantes do Rony, que havia dito que não sabia dessa história, ia tentar se informar. E aí consultei 2 fontes do São Paulo, as 2 asseguraram que o Rony nunca esteve na pauta.
E confesso que negócio super esquisito, né? Até porque o São Paulo vive enorme dificuldade financeira e o Rony custa 8 milhões de dólares para compra dos direitos econômicos. Tem também a questão dos salários. Ele ganha 1.050.000 reais por mês no Palmeiras e pede 1.300.000 reais para se mudar para outro clube. Tá? E o São Paulo vai ficar só com o Oscar mesmo e com o resto de 24 mais base. Ainda há negociações por outros jogadores, especialmente por um lateral direito. Já consultei duas fontes são paulinas, tá? A primeira delas, super importante, negou que o São Paulo tenha feito proposta a Christian Oliveira, mesmo com o atacante uruguaio tendo dado entrevista à ESPN de lá, afirmando que é uma oferta muito boa do São Paulo e, se Deus quiser, vou sair e poder estar lá. Resposta dessa pessoa do São Paulo: loucura isso, ninguém de nós falou com ele. Mandei mensagem para uma outra fonte do São Paulo, também do departamento de futebol. O São Paulo negocia nesse momento com algum atacante? A resposta foi não, Nicola. Falei, porque estão falando de Wanderson, de Oliveira, entre outros, tá? Então, duas informações importantes, as duas ligadas a reforços para o ataque do São Paulo. O Rafael Gadelha perguntou agora há pouco, né? O São Paulo chegou a consultar o Guga do Fluminense ou o Gilberto do Bahia? E aí veio uma resposta importante, de alguém de tamanho razoável dentro do São Paulo. Eu perguntei assim: ouviu algum desses dois nomes? Zero chance disso. Não podemos gastar mais. Então, diante desse cenário, não dá para imaginar muitos reforços para o São Paulo, ou até mais reforços para o São Paulo. Embora o São Paulo ainda procure um lateral direito, né? E eu acho extremamente necessário. Rodrigo Araújo, dos 4 reforços que o Zubeldia pediu, ele disse que já estão conversando com 2. Você tem ideia quais? Rodrigo, eu tenho a impressão de que eles já estão conversando com todos. Porque assim, não tem lógica você ter a pretensão de contratar 4 e deixar 2 para conversar mais para frente. Você precisa conversar o quanto antes, até para que você faça o negócio, né? Chegaram a especular o Wanderson. O Internacional assegura que não há nem proposta nem sondagem do São Paulo. Mas isso não significa que o Wanderson não faz parte dos planos. Você primeiro conversa com o jogador para depois tentar fechar com o clube. E aí um jornalista que trabalha na Cadena Cope Valladolid, lá na Espanha, cobrindo as notícias do Real Madrid, me contou que o São Paulo enviará nos próximos dias uma oferta para adquirir do Real Madrid o Lucas Rosa, tá? Deixa eu até mandar essa mensagem para uma fonte do Valladolid. Ah, Nicola, você tem fonte no Valladolid? Sim, pessoal. Valladolid é time do Ronaldo Fenômeno. Cheio de brasileiros no comando. Boa noite. Então, sim. Então, torcedor São Paulino, hoje teremos a disputa, né, do primeiro jogo do São Paulo na temporada, com sua equipe disputando um amistoso, né, contra o Cruzeiro nos Estados Unidos, né, o torneio amistoso lá. O São Paulo enfrenta o Cruzeiro nesta noite, de quarta-feira, às 9h30 da noite, e no domingo enfrentará o Flamengo. O São Paulo, né, por sua vez, que manteve sua base de time, né, da temporada passada, e realizando algumas mudanças, né, como a chegada do Oscar, né, após uma longa temporada no Xangai Port da China. Ele é um dos destaques, né, nesses treinamentos, vem sendo um destaque da equipe. Além disso, o clube também acertou o empréstimo do lateral esquerdo, Enzo Dias, do River Plate, né, também vai reforçar a equipe aí nesta temporada. O Cruzeiro, né, também reforçou bastante para essa temporada, sob a liderança lá do Fernando Diniz. O Cruzeiro destacou no mercado, né, com umas transferências aí importantes. Foram 9 ao todos, né, um investimento mais ou menos de 61 milhões. Entre os reforços principais, né, tá o Gabigol e o Fagner, que estava no Corinthians. O Cruzeiro também registrou a saída de 17 jogadores, né, reformulando totalmente seu elenco, e essas duas equipes se enfrentam hoje à noite, né. Esperamos aí que possamos ver o Oscar já desfilando muito com a camisa do São Paulo e trazendo a vitória para o nosso tricolor paulista. Deixe sua opinião nos comentários, palpita também aí qual vai ser o placar dessa primeira partida do São Paulo na temporada, né, esse amistoso aí disputando contra o Cruzeiro.